Olá, galerinha! Hoje, na aula de língua portuguesa, a gente vai trabalhar os sinais de pontuação. Agora, confira o vídeo que a professora vai colocar aqui para você. Bom, galerinha, agora que a gente já terminou de assistir o vídeo, né? Acho que ficam alguns questionamentos, né? Isso será que acontece aqui no Brasil ou em outro país, né? Onde vocês acham que essas imagens desse trânsito, né, acontece? Será que isso é aqui no Brasil? Ou a gente pode dizer que isso está acontecendo em algum outro país, né? E um outro questionamento que a gente fica se perguntando a todo momento, por que o trânsito nesse lugar é dessa forma, né? Por que tão desorganizado? Por que o trânsito aí, nessa imagem, nesse vídeo que a gente viu, e nessa imagem que a gente está vendo agora, né? Por que tem tanta desordem nesse local, né? O que a gente poderia imaginar e pensar que está faltando nesse trânsito? O que será que se a gente colocasse nesse trânsito, a gente estaria organizando ele de uma forma melhor? Vamos refletir um pouco agora sobre isso. O que vocês acham? Imaginem o que a gente poderia colocar aqui no meio desse trânsito para que a gente pudesse organizar. Bem, galerinha, com certeza todos vocês, né, já mataram a charada, estão aí pensando e dizendo alto aí nas suas casas que o que está faltando nesse vídeo que a gente viu e nessa imagem, né, são os sinais de trânsito, né? Porque é através dos sinais de trânsito que a gente realiza a organização do mesmo, né? Quando a gente identifica num trânsito uma placa de pare, a quantidade de velocidade que a gente pode estar seguindo naquela via, né? Quando a gente vê uma placa indicando que o sentido é único ou o sentido é de mão dupla, quando está pedindo para a gente, quando está falando para a gente onde a gente não pode estacionar, assim como diz para a gente onde a gente pode estacionar, né? Indica também que vai haver um semáforo naquela via, né? Onde passa carro, onde passa ônibus, se é uma estrada com retas, com curvas, se eu posso virar à esquerda, se eu posso virar à direita. Os sinais de trânsito servem para organizar os trânsitos nas vias públicas, certo? Bem, você já reparou que todos os sinais de trânsito passam mensagens para motoristas e pedestres muitas vezes, sem precisar de palavras para que atendamos esse recado. Que mensagem os sinais a seguir passam? Então é como a gente já estava falando anteriormente, né? Eles passam uma mensagem para a gente de organização. Então, por exemplo, a primeira imagem que a gente vê de um círculo com um E dentro e um corte no meio, ele está dizendo para a gente que ali é proibido a gente estacionar, né? A próxima mensagem ali naquele sinal está colocando para a gente que a gente vai ter curvas acentuadas, né? E é para a gente ter atenção. A próxima plaquinha já mostra para a gente que a gente pode estacionar. E a última plaquinha está nos indicando que é proibido virar à direita, né? Então, a gente não pode virar à direita. Os sinais de trânsito permitem que entendamos o que é preciso fazer nas vias públicas
sem precisar de uma pessoa nos falando como nos comportar. Então, essa é a mensagem que os sinais de trânsito trazem para a gente. Então, quando a gente realiza na autoescola e tira a nossa carteira de motorista, e eu acredito que na vivência junto com o pai e com a mãe de vocês, né, com a pessoa responsável, vocês quando saem de carro com eles já devem ter visto várias vezes essas placas e presenciado a forma como eles conduzem o veículo, né, do qual vocês estão ali dentro. Então, quando a gente vai para a autoescola e a gente tira a nossa carteira de motorista, a gente aprende, né, o significado de cada placa dessa e a importância de respeitar cada sinal desse de trânsito. Então, quando a gente vai lá e retira a nossa carteira e a gente sai para ir dirigir sozinho, não vai existir uma pessoa que vai falar para a gente cada vez que aparecer uma placa dessa o que a gente tem que fazer. Se a gente pode estacionar, não pode estacionar, se a gente pode virar para a direita, pode ir para a esquerda, se vai haver um semáforo, se não vai haver. Então, a gente precisa conhecer os sinais que organizam o trânsito. Isso é muito importante. Mas, professora Flávia, o que isso tem a ver com sinais de pontuação? Então, galerinha, imaginem só se não existissem os sinais de trânsito, né? A gente teria uma cena diariamente igual àquela que a gente viu no vídeo, né? E na imagem que a Flávia mostrou logo em seguida, né? O nosso trânsito seria uma verdadeira desordem. E com certeza muitas pessoas iriam se machucar, né? E muitos acidentes iriam acontecer. Tudo ficaria muito desorganizado e as pessoas não iriam conseguir compreender, entender como o trânsito funciona, né? Quais as regras desse trânsito? Em que momento eu viro, em que momento eu paro, em que momento eu posso estacionar, em que momento eu não posso. Então aqui tem mais uma perguntinha pra gente, né? Imaginem só se não existissem os sinais de trânsito. Que problemas teríamos nas vias públicas? Então a gente já falou aqui, né? Assim como nas ruas existem os sinais de trânsito indicando onde se deve parar, reduzir a velocidade, quando se deve ter cuidado, na escrita também existem sinais que ajudam ao escritor a transmitir suas mensagens e indicam como os leitores devem se comportar ao interagir com o texto. Como se chamam esses sinais? Esses sinais se chamam sinais de pontuação. Professora Flávia, aí a gente surge outro questionamento, né? Mas qual a definição dos sinais de pontuação? A gente já descobriu qual a definição, né? Qual a necessidade dos sinais de pontuação? Qual a necessidade dos sinais de trânsito, né? Então, agora a gente vai descobrir qual a necessidade, né, dos sinais de pontuação no texto. Por que é necessário pontuar um texto, organizá-lo de forma correta, né? Então, a definição dos sinais de pontuação é que indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. Os sinais de pontuação apontam para a questão do ritmo da escrita. E se não existissem os sinais de pontuação? Veja um trecho de um texto do qual foram retirados os sinais de pontuação. Então, aqui no texto abaixo, a gente tem um trecho de um texto, né? A cigarra e a formiga, que ele está sem pontuação alguma. Quando a gente realiza a leitura desse texto, a gente consegue perceber e comparar esse texto, né? Como diz ali embaixo, comparando esse trecho ao Trânsito Louco da Índia, como um leitor se sente ao tentar interagir com esse texto, né? Como a gente se sentiria? Eu vou fazer uma breve leitura aqui desse trecho. A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga
Para pedir que lhe desse o que comer, a formiga então perguntou a ela: E o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra, e a formiga respondeu: Muito bem, pois agora dance. Como que a gente relaciona esse texto com o trânsito lá da Índia, né? É uma reflexão para a gente fazer, ó, entre o vídeo que a gente viu e o texto que a gente está lendo agora aqui. O que eles têm de em comum um com o outro, né? O que eles têm de comum, desculpa, um com o outro? O que a gente pode comparar? E o que eles têm de parecidos um com o outro? Agora veja o mesmo trecho, mas reescrito com sua devida pontuação. Então agora a gente vai ler o mesmo trecho do texto que eu li anteriormente, só que esse texto ele está pontuado corretamente. Então vamos perceber a diferença quando a Flávia lê, né? Na leitura, na compreensão dessa leitura. Então veja lá. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga, então, perguntou a ela: E o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: Muito bem, pois agora dance. Lendo esse trecho, o que a gente pode dizer que os sinais de pontuação acrescentaram à compreensão textual, né? O que eles acrescentaram nessa compreensão? Uma outra reflexão para a gente fazer. Comparando a leitura do trecho anterior a essa leitura, o que a gente poderia dizer, né? Que os sinais de pontuação acrescentaram? Fazendo essa análise, né, a gente consegue perceber que os sinais de pontuação são importantes recursos da língua escrita, né, que se constitui como um fundamental ponte entre o texto escrito, o texto que a gente lê escrito, né, e o leitor, que é a pessoa que está lendo o texto, tá? Isso é muito importante, permitindo que o escritor imprima à redação as pausas sonoras, ritmo, a entonação de voz e provoque efeitos de sentido que se completam na situação social em que ocorre a produção textual, possibilitando assim que o leitor, que a pessoa que está lendo, reproduz esse sentido ao interagir com o texto. Ou seja, quando uma pessoa vai realizar a leitura de um texto, ela precisa se sentir participante, né, desse texto. Como a pessoa vai saber em que momento do texto o personagem aqui estava falando? Quando que ela vai saber que a formiga estava falando com a cigarra com a formiga, né? Em que momento houve uma pergunta, em que momento houve uma resposta? Então é essa reflexão que a gente precisa ter quando a gente vai construir um texto, né? E fazer o uso correto dos sinais de pontuação, pois caso contrário o nosso texto vai se continuar sendo igual ao trânsito do vídeo que a gente viu abaixo, né? E vou deixar aqui para vocês também um desafio para vocês descobrirem de onde é aquele trânsito, de qual país é aquele trânsito. Eu vou dar uma dica, não é aqui no Brasil. Mas em qual país a gente encontra um trânsito daquele todo desorganizado, né? Assim como o texto que a gente viu anterior, sem pausa, né? Sem o ponto ali, a interrogativa, a exclamativa, os dois pontos, né? O ponto final, quando que eu acabo a minha frase, quando que eu encerro o meu texto, né? Quando que eu uso o sinal de interrogação, quando que eu uso o sinal de exclamação. Tudo isso agora a gente vai aprender lá no nosso material didático, no nosso livro de língua portuguesa, tá certo? Então, lá nas páginas do nosso livro de língua portuguesa, como a Flávia já falou aqui, da página 89 a 94, a gente vai colocar em prática todas essas reflexões que a gente viu aqui e estudando individualmente o uso
de cada sinal de pontuação, tá? Em que momento eu vou usar o ponto final, a interrogação, a exclamação, os dois pontos, travessão, a vírgula, tá certo? Então, lá no nosso material didático, a gente vai realizar as atividades da página 89 a 94, tá? Mas antes disso, a Flávia deixou lá no Clipe Escola uma atividade complementar. Então, após a gente acessar aqui o vídeo, assistir a aula e a esse primeiro momento falando um pouco sobre os sinais de pontuação, a gente vai acessar lá o Clipe Escola, tá certo? E realizar aquela atividade complementar que está lá no Clipe Escola disponível para vocês, tá certo, galerinha? Então, depois de vocês realizarem essa atividade disponível lá no Clipe Escola, a gente tem amanhã, a gente vai conferir na nossa aula juntos lá de língua portuguesa, as atividades da página 89 a 94, tá certo? Beijão no coração de vocês, até amanhã. Tchau, tchau, galerinha!